Conosco o médico pneumologista Cláudio Klein, que hoje vem ao programa para falar sobre algumas estatísticas que têm gerado preocupação. Aumento na mortalidade por infarto e também aumento de AVCs aqui na região, doutor Cláudio. Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. Bom dia a quem nos acompanha, o Paulo também. Exato, não é só questão mortalidade, é número de casos mesmo. Ah, perfeito. O Hospital Bruno Born vinha percebendo de uma forma não numérica, mas assim, atendimentos, mas está aumentando o número de casos dentro da UTI desde 2021 para 2022. O número de chamados a nível de pronto atendimento e emergência, e resolveu fazer esse levantamento, isso já no mês de abril. E aí constatou, por exemplo, que o hospital fez um levantamento de anos, né? Então ele constatou, por exemplo, que de 2019 nós tínhamos uma média, 2019 tiveram 124 atendimentos de AVC no hospital durante o ano, no ano seguinte, 2020, 105, no ano seguinte, 2021, 114, ou seja, ficou ali entre 114 e 124, e ano de 2022, 216. Dobrou. Mais que dobrou, na verdade. Então, realmente dobrou. É que agora esse ano, eu tenho dado aqui também, até 29 de junho, né? Até ontem, já tivemos 81 casos também de AVC no hospital. Ou seja, a tendência é que vamos chegar de novo a algo mais ou menos 160, 170 casos. No número de infartos, a mesma coisa. Nós tivemos 48 casos em 19, 59 em 20, 76 em 21 e 78 em 22. Então, vem numa curva ascendente. Esse ano... E o perfil desses nós vamos fazer esse doutor? estudo agora, Renato. Nós vamos puxar agora mais específico. Nós já tentamos ver, como o hospital é referência macro-regional, né? Nós vamos tentar entender agora de onde estão vindo esses casos. Nós vamos individualizar um pouquinho para melhorar. Mas esse ano, só para ter uma ideia, já tivemos 49 infartos até maio, né? 49 casos também. Provavelmente vai passar de 100 casos esse ano. Quer dizer, ano passado 79, 100 casos. E aí eu trago junto um artigo, que aí não tem nada a ver com levantamentos nossos, mas é um artigo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o infarto e as doenças relacionadas às doenças cardiocirculatórias, e aí envolve a trombose, a embolia, o próprio AVC, em função de um melhor controle da pressão arterial, um melhor controle dos níveis de colesterol, desde o final da década de 90 eles vinham em decréscimo, exceto para uma faixa específica de mulheres entre, deixa eu pegar a idade certa aqui, até 49 anos, entre 18 e 49 anos, mas na verdade num índice um pouquinho melhor, até 59 anos. Então as mulheres sempre foram mais protegidas, entre aspas, das doenças cardiovasculares, em parte pela questão hormonal delas, que se sabe que previnem, mas principalmente na última década, a sociedade percebeu um aumento que gira em torno de 7 a 10% no número, aí sim, de óbitos de mulheres relacionadas às doenças cardiovasculares, especialmente o infarto. Então a gente vê que algumas coisas a gente pode relacionar ao pós-Covid, mas talvez tenha alguns fatores que a gente está vendo mudarem e aumentar essa incidência já antes mesmo da Covid, e certamente, nesse caso aí, são abordados vários fatores, mas a gente vem falando muito que a mulher vem assumindo um papel diferente na sociedade, né? Ela vem tornando-se mais chefe, mais responsável, então isso traz junto a questão do estresse, aumento da pressão arterial, a questão emocional, se diz que isso também é muito importante. A gente tem visto também o aumento do peso, né? A questão da obesidade, sedentarismo,
que são fatores que acabam se somando. E que se conecta também, né? Daqui a pouco trabalha mais, fica mais estressado, menos atividade física, se alimenta mal. A alimentação não saudável. Exatamente. Então, acho que vale muito a pena a gente se dar conta, enfim, dessa realidade. E, Renato, bem isso, nós já conversamos até em cima desses números, de a gente agora abrir esses números de uma forma mais... Porque, inclusive, isso merece um trabalho, né? Uma exposição. A gente tem procurado ver se em outros locais, né? Porto Alegre, os dados também se replicam, se eles têm a mesma percepção. De novo, quando a gente conversa, todo mundo tem essa percepção, mas ela ainda não tem expressão numérica, pelo menos de outros locais. Vamos tentar dar esse start aí para a gente entender por que isso estaria acontecendo. Até porque se tivesse uma relação também direta com Covid ou vacinas, enfim, seria no mundo todo, né? Esse aumento. Exatamente. Exatamente. E aí até daria para fazer dá para fazer, isso fica bacana de estudar, onde mais vacinou, se tem relação ou não, ou se daqui a pouco tem a ver com o tempo de isolamento, com mudanças de hábito pós-Covid, porque a gente também viu aumentar o peso, o sedentarismo, né, no pós-Covid, devido exatamente ao isolamento propiciado. Todos esses são fatores de risco, né, doutor Cláudio? Que, aliás, então, né, vamos provocar as pessoas a hábitos saudáveis aí que já estão muito difundidos. Tá certo. Obrigado e até a próxima. Boa semana a todos. Valeu. Médico pneumologista Cláudio Klein.